Fala pessoal, Greg aqui na área e hoje eu vou trazer algo que vai te auxiliar a ser mais lucrativo nas apostas esportivas, especialmente se você está começando. Então vamos lá. Primeira coisa que um apostador tem que ter em mente é que ele não é especificamente contra uma casa de aposta ou contra as casas de aposta. Em segundo ponto, ele também é contra os outros apostadores. A gente tem que lembrar que a casa de aposta ela não é nada mais, nada menos que uma balança de dinheiro. Então ela sempre vai balancear o quanto ela tem que pagar de prêmios no over 2,5 e quanto ela tem que pagar de prêmios no under 2,5. Isso tem que estar nivelado. Quando entra muito dinheiro de um lado só, por exemplo aqui no over, o que ela faz? Ela vai abaixar a odd do over e vai subir a odd do under. A mesma coisa quando você tem um time favorito e você tem o dupla chance do outro time. Se entrar muito dinheiro no favorito, ela é obrigada a reduzir o ML do time favorito e aumentar a odd da dupla chance, até que o fluxo de dinheiro fique nivelado e daí ela tenha que pagar, quando acontecer o resultado, ela tenha que pagar mais ou menos a mesma quantia, tanto se bater o ML quanto se bater o DC. Beleza, o que isso tem a ver com o que eu vou te dar de dica? Então vamos lá. O mercado, os apostadores em si, o que a gente chama de mercado, ele é muito bom mesmo. Onde a gente for analisar talvez a linha de fechamento, 99% das vezes vai ser o justo, vai ser o honesto. Porém, há algumas situações onde o mercado tem um viés comportamental. Então é muito sabido que a grande maioria dos apostadores preferem apostar em over. É sabido que a grande maioria dos apostadores prefere apostar no favorito. Então o que acontece? Embora esteja muita gente que já se aproveita sabendo disso, então a pessoa sabe que entra muito dinheiro no ML, ela vai fazer uma aposta no handicap mais, ou ela vai fazer uma aposta no under, embora tenha muita gente grande que aproveite já desse comportamento no mercado, ainda assim entra muito mais dinheiro no ML e no over. Porque as pessoas gostam de apostar no favorito, você gosta de apostar no Manchester City, você gosta de apostar no Real Madrid, você gosta de apostar no Barcelona, no Bayern de Munique, e você gosta de apostar em over, tanto over gols quanto over escanteios. O pessoal adora apostar num over canto limite. Nossa, é a maravilha para um apostador um pouquinho viciado. Mesma coisa de over goals. A pessoa vai lá, ela quer se sentar na cadeira, quer sentar no sofá e assistir gols. Ela quer ver gols e ela vai apostar nisso. O apostador casual ou recreativo, ou até um profissional, ele tem uma tentação em apostar no over. E é muito ruim, é muito chato você apostar em under e assistir aquela partida. É muito agoniante. E você tomar um gol ali aos 90, assim, onde tua aposta estava praticamente batida, sai 2 gols rapidinhos, você toma um head, é bem frustrante. Enquanto que se você está no over e sai 2 gols no final, assim, e bate tua aposta, é uma sensação de alegria extrema. Então, por natureza, é muito mais bacana, assim, como pessoa, você apostar no over. Então, existe essa tendência natural do ser humano de apostar no over, no favorito, e isso gera um valor intrínseco no handicap mais e nas zebrinhas. Já li por aí na internet alguns apostadores dizendo que geralmente a casa de apostas ela é obrigada a colocar todo o juice dela no over e deixar o under ali um pouco exposto, devido a esse desbalanceamento do comportamento dos apostadores. Então, quando eu comecei a apostar, o meu amigo Josiel, ele já tinha essa metodologia de preferirem apostar em zebras, ele tinha até um grupo chamado Dog Raivoso, né, da Underdog, que é a zebrinha em inglês, e ele tinha esse costume de sempre apostar na zebra, então pegar um DNB alto, ou um DC, ou até um ML com odd bem alta, e era lucrativo. E desde quando a gente se juntou e fundou o Tips de Valor, né, meu antigo broker, a gente preferia apostar na zebrinha. Mas quando a gente começou, a gente apostava em over e a gente apostava em handicap negativo também. Só que depois de 2 anos, a gente foi planilhando tudo que a gente fazia, inclusive os mercados, e quando a gente foi analisar os resultados, a gente viu que o nosso over e o nosso handicap negativo, né, apostar no favorito, não era lucrativo. Pelo menos no nosso método não era lucrativo. E o nosso lucro inteirinho vinha de under e vinha de handicap mais. É óbvio que existe valor em over. É óbvio que existe valor se você apostar num handicap negativo. Mas, de forma geral, eu tenho certeza que é muito mais difícil você achar esses valores
justamente porque o ser humano ele vai apostar no handicap menos e ele vai apostar no over. Então, geralmente, essas odds já estão um pouco esmagadas. Então, de forma geral, eu sei que se eu pegar 100 jogos, para eu trabalhar com under ou handicap mais, talvez eu ache valor em 20, estou chutando aqui um número. Mas se eu fosse trabalhar com over, um handicap negativo, talvez eu achasse valor em 5, porque as linhas já estão esmagadas. Então esse é um excelente atalho para você que está começando. Se você está meio perdido, você já pega essa dica e começa a trabalhar com under. Eu sei que é difícil apostar em under e assistir um jogo, e aposta também na zebra, no handicap mais, porque é possível que essa linha já esteja um pouquinho desbalanceada para o favorito. E eu estou expondo aqui o meu método porque eu sei que, embora eu fale, muita gente fale que é bom apostar em under, a maioria das pessoas, 95% das pessoas, elas não conseguem seguir aquilo ali. Elas vão assistir um jogo, elas vão ver que está movimentado, elas vão lá e vão apostar no over e vai tomar mais um head. Beleza? Curtiu o vídeo? Se inscreve no canal e fica ligado para mais vídeos sobre apostas.